Um dos relatos bíblicos mais conhecidos e também dos mais controversos nós encontramos em Gênesis 3. Trata-se do relato da queda, em que Adão e Eva teriam comido do tal fruto proibido. Ali, uma serpente tentou o primeiro casal, utilizando-se de algumas ideias sedutoras. Entre outras coisas, a serpente disse para Eva: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas o que isso realmente significa? O que significaria para o ser humano tornar-se conhecedor do bem e do mal? Muito bem-vindo à nossa série O que significa? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça agora e fique sempre atualizado com os conteúdos que nós postamos aqui em nosso canal. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e nós encontraremos esse diabo mentindo sistematicamente ao longo de toda a Bíblia e também da história. Foi assim, por exemplo, quando ele tentou os primeiros seres humanos no Jardim do Éden. A serpente, lá de Gênesis, se utiliza de pelo menos 3 subterfúgios retóricos para levar a humanidade a desobedecer a Deus. O primeiro deles é colocar em dúvida a palavra de Deus. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Nós temos aí a primeira coisa, então, que o diabo usa para tentar e nos afastar de Deus: colocar Deus em dúvida. Já no segundo momento, o diabo vai mentir descaradamente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A mulher aqui, Eva no caso, sabia muito bem o que Deus havia dito, tanto que ela repete praticamente as mesmas palavras de Deus para a serpente. E então o que acontece? A serpente vai dizer: que nada, vocês não vão morrer. E finalmente, em terceiro lugar aqui, depois de colocar Deus em dúvida e de mentir, o diabo ele mistura tudo, ele mistura verdade com mentira e tenta fazer com que uma coisa se pareça a outra. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vejam só que interessante, aqui o diabo parece dizer algo que é verdade, porque o próprio Deus, um pouco mais adiante no mesmo texto, depois que os seres humanos já caíram, diz algo semelhante, lá em Gênesis 3, 22. Então disse Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Esta é a pergunta com a qual estamos lidando aqui. O que significa o ser humano se tornar conhecedor do bem e do mal? Existem algumas tentativas de explicação para isso. Uma dessas tentativas, dessas explicações, procura dizer que agora os seres humanos, eles finalmente experimentariam o bem e o mal, coisa que antes era impossível. Porém, essa explicação ela nos parece um tanto complicada. Afinal de contas, o contexto aqui diz que o ser humano também se tornaria como Deus. E aí vem a pergunta: será que Deus ele experimenta o bem e o mal? Ou seja, será que Deus é também um ser que está sujeito à bondade e maldade em sua existência? Não nos parece ser o caso. E aí vamos lembrar ainda de uma outra explicação que diz que Gênesis 3 se refere a uma espécie de desenvolvimento dos seres humanos. É como se os seres humanos agora estivessem passado para uma próxima fase, onde ele obtivesse autoconsciência, uma racionalidade que antes não possuía. Por este ângulo, interpreta-se a queda como se fosse algo positivo, o início de um desenvolvimento cultural do ser humano que deixa a sua natureza animal para trás para finalmente se tornar um ser inteligente. Para esta explicação, é como se Deus tivesse criado seres infantilizados, ingênuos, inocentes e que, assim, queria que fossem para sempre, mas
Com a queda, com a desobediência, finalmente acontece algo. Então eles se libertam para poderem experimentar o desenvolvimento moral e racional. Porém, os dois capítulos anteriores, os capítulos 1 e 2 de Gênesis, parecem deixar claro que não é bem assim. Já havia uma moralidade, havia escolhas, responsabilidades para os seres humanos antes da queda. Essa explicação, então, nos parece querer inverter aquilo que a tradição cristã realmente crê. A queda não foi um passo para o progresso, mas sim uma queda. Estamos diante da pergunta: o que significa ser conhecedor do bem e do mal? Não se trata tanto de um conteúdo, de um conhecimento nesses termos acadêmicos que nós falaríamos hoje. Não é assim que Adão e Eva agora eles teriam acesso a um novo conhecimento que antes eles não tinham. Tem a ver muito mais com uma possibilidade, a possibilidade de agora caminhar com as próprias pernas. Você já escutou essa expressão? A questão não está em tomar conhecimento, em desenvolver a cultura, em discernir o bem e o mal, mas na maneira como agora passariam a fazer isso. Você já deve ter escutado a expressão de que os filhos, quando crescem, eles devem andar sobre as suas próprias pernas. Isso significa o quê? Significa que agora possuem uma certa independência com relação aos pais. Antes estavam sob a autoridade dos pais, agora cresceram e vão poder determinar por si mesmos como será a sua casa e quais as regras que serão válidas ali. Ao pecarem, ao se rebelarem contra Deus, os seres humanos, eles estão como que dizendo que desejam independência, autonomia de Deus. Eles não precisam mais de Deus para determinar o bem e o mal, o certo e o errado. Eles mesmos desejam fazer isso agora. Uma vez vivendo no mundo de Deus, criado por Deus, sob a autoridade de Deus, eles deveriam se submeter à vontade de Deus. Vivendo no mundo de Deus, a melhor maneira de viver é seguindo as suas leis, as normas dessa realidade em que tudo foi criado. Qual é a outra opção? O que daria para se buscar? Bem, a opção é acreditar em si mesmo, achar que eu posso determinar por mim mesmo o que é melhor para mim e para o mundo. Buscar pelo conhecimento do bem e do mal, portanto, significa essa busca por se emancipar de Deus. Nas palavras de um teólogo reformado chamado Herman Bavinck, a partir de Gênesis, a questão passa a ser a seguinte: se a humanidade quererá se desenvolver em dependência de Deus, tendo domínio sobre a terra e buscando sua salvação em submissão ao mandamento de Deus, ou se, violando este mandamento e se afastando da autoridade e da lei de Deus, quererá se manter sobre seus próprios pés, seguir seu próprio caminho e tentar a sua própria sorte. O que significou a queda, então, conforme o relato bíblico de Gênesis 3 nos ensina? Bom, significou que o ser humano, de algum modo, conseguiu aquilo que queria, colocou-se no lugar de Deus, definindo ele mesmo o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, tudo a partir do seu próprio critério e julgamento. Tudo o que há de distorção, de injustiça, maldade, violência e morte no mundo a partir dali é consequência dessa busca de emancipação do ser humano que se rebelou contra o seu Criador. Basicamente, é isso. O que significa, então, ser conhecedor do bem e do mal? Significa que o ser humano deseja poder ele mesmo definir os limites da sua vida, determinando a partir do seu próprio critério aquilo que é bom ou ruim, bem ou mal, certo ou errado. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida. Seja você uma bênção.